Você já sentiu alguma energia negativa ao ver, tocar ou pegar em algo? Sem enrolação, conheça nesse vídeo os 5 objetos mais amaldiçoados do mundo. Beliche assombrado. O caso das camas de beliche assombradas era tão famoso que a história apareceu em um programa de TV de mistérios não resolvidos. Em fevereiro de 1983, em Horicon, Alan e Debbie compraram um beliche de uma loja e colocaram no porão de casa. Em maio daquele mesmo ano, o casal mudou o beliche para o quarto e foram 9 meses de uma vida de inferno que se seguiu com não somente problemas nas costas de noites mal dormidas. Desde a primeira noite dos beliches em seu novo quarto, coisas assustadoras começaram a acontecer. Primeiro de tudo, as crianças ficaram doentes. Em seguida, o rádio pulava de estação para estação sem ninguém o tocar. E para piorar, os 2 primeiros filhos que dormiam no beliche disseram ter visto uma bruxa. O casal chamou um pastor e as coisas se acalmaram por um tempo. Mas quando Alan voltou para casa, algumas semanas depois do Natal de 1988, ele ouviu uma voz dizendo-lhe: "Venha até aqui." Ele seguiu para a garagem, onde testemunhou um fogo se espalhando rapidamente. Apressando-se para pegar um extintor, ao voltar, Alan percebeu que o fogo havia desaparecido. Algumas circunstâncias mais assustadoras depois disso, e o casal tinha visto o suficiente. Então resolveram queimar o beliche, e só assim a atividade paranormal parou. Anel assassino. Rudolph Valentino foi considerado um dos maiores astros do cinema mudo em Hollywood. Valentino morreu de úlcera perfurada com apenas 31 anos de idade. Alguns atribuem a sua morte precoce a um anel que ele comprou de um joalheiro em 1920. O anel tinha uma joia chamada Olho de Tigre. A lenda diz que Valentino mostrou o anel a um amigo próximo logo depois que comprou, e seu amigo disse que teve uma visão de Valentino morto e pálido. Independentemente do que seu amigo viu ou deixou de ver, as seguintes grandes apresentações de Valentino foram fracassos em bilheteria e ele morreu em torno de 6 anos. Mas Valentino não seria a última vítima do anel. Sua amante ficou gravemente doente depois de usar o anel, tanto que sua carreira tinha que ser colocada em segundo plano por anos e nunca mais se recuperou totalmente. Russ Colombo, o ator contratado para fazer o papel de Valentino no filme biográfico de sua vida, usava o anel e foi morto em um acidente por um tiro alguns dias depois. O gangster Joey Cassino comprou o anel e se recusou a usá-lo até que a maldição desaparecesse. Depois de vários anos, ele finalmente colocou o anel e foi morto dentro de uma semana devido a um acidente de carro. A lista continua, mas desde a década de 1960, o paradeiro do anel permanece desconhecido. A pintura viva. Esse sinistro quadro, criado em 1972 pelo artista Bill Stonehan, foi leiloado no eBay por um vendedor anônimo no ano 2000, ficando conhecido como uma das obras de arte mais assombradas do mundo. De acordo com o casal que comprou a peça, que consiste em um menino de pé ao lado de uma boneca medonha, os personagens se moviam pela pintura à noite e algumas vezes chegava uma a desaparecer por completo. Algumas pessoas diziam ver o menino do quadro perambulando pela sala na qual a pintura ficava, e todas as pessoas que estiveram em presença da obra afirmaram sentir fraqueza e mal-estar depois. Além disso, as crianças que estavam na sala viam o quadro e saíam correndo de lá. Diversos adultos descreviam sentir como se pequenas mãos os agarrassem. O quadro foi comprado por uma galeria de arte de Michigan e o autor ficou surpreso ao descobrir que sua obra estava envolvida em uma investigação paranormal.
No entanto, Stoneham contou que as duas pessoas que originalmente puseram a pintura à mostra haviam morrido 1 ano depois de terem visto a obra. A cadeira amaldiçoada. Thomas Busby foi condenado ao enforcamento em 1702 por ter assassinado seu padrasto com um martelo na Inglaterra. Prestes a ter sua sentença executada, o criminoso fez um pedido: realizar a sua última refeição no seu pub predileto. Ao terminar de comer, ele teria rogado uma praga dizendo: morte repentina a quem ousar sentar em minha cadeira. O fato se tornou uma lenda rapidamente, e os clientes do pub acabavam usando a suposta maldição em brincadeiras nas quais se desafiavam a sentar no assento de Busby. A cadeira de carvalho permaneceu no bar durante séculos, e a lista de óbitos é bastante extensa, segundo os relatos da população local. No final do século XIX, um limpador de chaminés e um amigo zombavam da cadeira e acabaram sentando nela. Na manhã seguinte, amanheceram mortos. 2 pilotos da Força Aérea Real sentaram na cadeira também e, ao deixarem o estabelecimento, bateram o carro em uma árvore e morreram. Outro caso famoso ocorrido em 1970, quando um pedreiro contestou a maldição e sentou no assento com desdém. O rapaz faleceu naquela mesma tarde ao cair em um buraco na construção em que trabalhava. Por precaução, depois de tudo isso, o dono do pub resolveu guardar a cadeira no porão. Porém, mesmo assim, a praga de Busby fez mais uma vítima. Um entregador resolveu descansar na cadeira entre um transporte de uma caixa e outra. A péssima decisão o levou à morte no mesmo dia em um acidente automobilístico. Por fim, o proprietário do bar doou a cadeira da morte para um museu local em 1972, onde ela ainda está em exibição, mas pendurada a quase 2 metros de altura, para evitar que mais alguém se sente e morra. O quadro maldito. Sean Robinson encontrou um misterioso quadro no porão de sua casa. Ele sentiu uma energia negativa ao achar o quadro, mas mesmo assim decidiu colocá-lo como decoração em seu quarto. O quadro, com o nome de O Homem Angustiado, é bem assustador de se ver. Ele retrata um homem de cor vermelho alaranjado com a boca e os olhos em um círculo escuro e vazio. O tão misterioso quadro tem uma história pra lá de intrigante. Dizem que o artista da obra fez uma mistura de sangue com outros olhos para pintá-lo, o que torna ainda mais aterrorizante. Um fato curiosamente estranho é que o artista tirou a própria vida tempos depois de pintar a obra. Robinson afirma que várias coisas começaram a acontecer após tirar o quadro do porão. O cachorro da família não entrava mais no quarto, não importava o quanto eles tentassem, o cão apenas se recusava a entrar. Esse não foi o único acontecimento estranho. Robinson disse que sua esposa e filho viram sombras passando pela casa e principalmente no quarto. Para não ficarem conhecidos como os vizinhos loucos que veem fantasmas, Robinson colocou o quadro em um quarto separado, com cortinas, impedindo qualquer feixe de luz, com apenas uma pequena lâmpada para clareá-lo. Gravei mais de 4 noites consecutivas durante 7 horas cada noite. Depois de observar as filmagens, eu encontrei várias luzes estranhas. Quando gravei, todos da casa estavam dormindo. Há cortinas no quarto para que a luz de fora não penetre, mas o tempo todo houve uma pequena lâmpada no quarto. Eu também consegui captar alguns ruídos como explosões e sons de raspagem, relata o homem. Após as filmagens para descobrir o que andava assombrando a casa, Robinson afirma que seu filho foi empurrado da escada. Depois de gravar esse vídeo, meu filho caiu da escada e tenho certeza que algo o empurrou. Ainda estamos ouvindo ruídos e sentindo uma presença estranha na casa. Eu não tenho nenhuma explicação para as luzes no vídeo, disse ele. Após gravar por várias noites, Robinson decidiu colocar o quadro de volta no quarto, mas ainda continuou gravando. Ele disse que dava para escutar muitos ruídos no vídeo, mas a maioria parecia vir do lado de fora da casa. Ele então
Relatou mais uma vez. Coloquei a pintura de volta no meu quarto, a câmera acima da pintura, e gravando aproximadamente 8 horas por 3 noites consecutivas. Depois de passar várias horas olhando para as filmagens, foi isso que encontrei. Haviam muitos outros sons gravados, mas eles soaram como se estivessem vindo de fora. A tal assombração do quadro não parou por aí. Quando Robinson moveu o quadro de volta para o quarto, a esposa dele viu alguém no banheiro, junto com uma névoa que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Assustado com o que estava ocorrendo, Robinson ligou para a polícia, culpando o quadro dos acontecimentos sobrenaturais em sua casa. Mas a polícia, obviamente, não pôde fazer nada, pois não havia crime. Foi então que lhe deram a opção de vendê-lo na internet. O quadro foi leiloado, mas nunca foi entregue. Robinson se mudou de casa com sua família alguns dias depois, mas todos acreditam que o quadro do homem angustiado ainda esteja com ele. Até a próxima. Obrigado.